Você já se sentiu vazio? Como se o mundo tivesse perdido as cores? Como se cada novo dia fosse apenas mais uma repetição de dor e cansaço, sem propósito, sem força, sem esperança? Talvez você já tenha pensado que nada mais faz sentido, que tudo que te resta é suportar. Mas e se eu te dissesse que homens há mais de 2000 anos enfrentaram dores iguais, ou até maiores, e encontraram paz, mesmo no meio do caos? Homens que perderam filhos, impérios, amigos, tudo o que amavam. E mesmo assim, permaneceram de pé. Não por arrogância, mas porque aprenderam o segredo que liberta a alma da dor, o domínio sobre si mesmo. Hoje, você vai conhecer como o estoicismo, a filosofia dos imperadores e escravos, pode te ajudar a vencer a depressão, não negando a dor, mas transformando-a em força. Muito antes dos remédios, da psicologia moderna e das terapias, o homem já sofria com o que hoje chamamos de depressão. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, escreveu: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela." Essas palavras não vieram de um trono de ouro, mas de um homem cansado, que viu pragas assolarem seu império, amigos o traírem e perdeu quase todos os filhos antes da idade adulta. Imagine a dor de um pai enterrando cada uma das crianças que colocou no mundo e ainda assim continuar governando com sabedoria, paciência e coragem. Isso não é insensibilidade, é força espiritual. É a capacidade de reconhecer que, mesmo que o mundo desabe, você ainda tem controle sobre algo: seus pensamentos. A depressão, para o estoico, não é um inimigo externo. Ela é uma tempestade interna, uma guerra entre o que sentimos e o que acreditamos ser. Sêneca, o sábio romano, escreveu em suas cartas a Lucílio: "O homem sofre mais pelo que imagina do que por o que realmente acontece." A mente cria prisões invisíveis, e quanto mais lutamos contra elas, mais fortes elas se tornam. Mas o estoicismo não nos ensina a negar o sofrimento. Ele nos ensina a olhar para ele de frente, sem medo, sem fuga, com serenidade. O estoico entende que a vida é feita de perdas inevitáveis, mas também sabe que o sofrimento não é o que acontece com você, é o que você decide fazer com isso. Epicteto nasceu escravo. Era tratado como um objeto. Apanhava, passava fome. E ainda assim, encontrou dentro de si uma liberdade que ninguém podia tirar. Ele dizia: "Ninguém é livre, a menos que seja senhor de si mesmo." Epicteto não podia mudar o mundo à sua volta, mas ele podia mudar como reagia ao mundo. E foi isso que o tornou verdadeiramente livre. A lição dele é clara. Você pode perder tudo: o dinheiro, o amor, o status, a saúde. Mas enquanto tiver domínio sobre a sua mente, ninguém pode te destruir por dentro. Hoje vivemos numa era de luzes artificiais e corações apagados, conectados com todos, mas desconectados de nós mesmos. Vivemos comparando, desejando, correndo atrás de algo que nunca vem. E quando não conseguimos acompanhar o ritmo, nos sentimos fracassados. Mas o estoicismo diz: não é o que te acontece que te fere, mas a opinião que você tem sobre o que acontece. A mente cria monstros. Ela sussurra: você não é suficiente. Você nunca vai ser feliz. E sem perceber, acreditamos nessas vozes. O estoico não tenta calar essas vozes. Ele as observa. Ele percebe que o pensamento é só pensamento, não é realidade. E é nesse ponto que a transformação começa. Quando você entende que não precisa acreditar em tudo o que pensa, você começa a se libertar da prisão invisível da tristeza. Os estoicos acreditavam que a dor não é inimiga. Ela é professora. Sêneca dizia: o fogo prova o ouro, assim como a adversidade prova o homem.
Cada lágrima, cada noite de insônia, cada fracasso, não está ali para te destruir, está ali para te moldar. A depressão, embora terrível, é um chamado profundo, um grito da alma dizendo que você precisa mudar a forma como vive, a forma como pensa, a forma como se trata. E se você tiver coragem de ouvir esse chamado, vai perceber que a dor pode ser o início da sabedoria. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amar o destino. Não apenas aceitar o que acontece, mas abraçar a vida como ela é, com todas as suas dores e incertezas. Marco Aurélio escrevia em seu diário todas as manhãs: hoje encontrarei pessoas ingratas, egoístas, mentirosas, mas não me deixarei afetar, pois a natureza delas não muda a minha. Ele se preparava mentalmente para o mundo como ele é, não como gostaria que fosse. E isso o libertava da frustração. A depressão muitas vezes nasce da resistência, da tentativa desesperada de controlar o que não pode ser controlado. Mas quando você aprende a soltar, a permitir que a vida flua, algo muda dentro de você. A mente se acalma, o coração respira e a paz começa a nascer. Vencer a depressão não é apagar a dor, é aprender a andar com ela, é reconhecer que, mesmo nos dias mais escuros, ainda há luz dentro de você. Marco Aurélio, o imperador filósofo, enfrentou guerras, pestes e traições. E ainda assim escreveu: se você se sente infeliz, é porque esqueceu o poder que tem sobre a sua mente. O poder de decidir como reagir, como pensar, como agir, mesmo quando tudo parece perdido. Não é um caminho fácil, mas é o único que te leva de volta para casa, de volta para si mesmo. Talvez você esteja lutando agora, talvez ninguém veja o que você sente, mas dentro de você existe algo que o mundo não pode destruir: a sua capacidade de escolher. Escolher levantar, escolher continuar, escolher ser mais forte que a própria dor. Epicteto nasceu escravo. Sêneca morreu injustamente. Marco Aurélio governou sozinho. Mas todos eles encontraram liberdade na mente. Você também pode. E quando essa consciência desperta, a depressão deixa de ser um fim e se torna o início da sua transformação. A alma não é vencida pelas trevas, ela só se esquece que nasceu da luz. Lembre-se disso e siga em frente.